A Teia da Vida, uma nova compreensão científica dos sistemas vivos, de Fritjof Capra, pela Cultrix Amana Key. Isto sabemos, todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. Tudo o que acontece com a terra acontece com os filhos e filhas da terra. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo o que faz a teia, ele faz a si mesmo. Ted Perry, inspirado no chefe Seattle. Prefácio à edição brasileira. Oscar Motomura. No início dos anos 90, convidamos Fritjof Capra a vir ao Brasil. O objetivo era provocar um diálogo entre ele e os executivos de empresas clientes sobre sua visão de mundo. Desde meados dos anos 80, organizávamos diálogos semelhantes com renomados futuristas internacionais, buscando fazer as conexões possíveis entre estratégia empresarial e a forma como o mundo estava caminhando. Mais do que isso, a forma como a vida no planeta tenderia a evoluir, uma vez que procurávamos ir muito além das previsões econômicas que ainda estavam muito associadas ao planejamento estratégico tradicional. Capra, para nós, representava uma fase importante dessa nossa abordagem à estratégia e à gestão empresarial. Ele nos ajudaria a associar a busca de novas estratégias e o processo de criação do futuro com o processo de pensar e, consequentemente, de perceber o mundo em que vivemos. O todo, esse grande contexto em que a vida acontece. Ficamos muito surpresos com a quantidade de executivos e executivas que vieram ao evento com Capra, acostumados a grupos menores, pois que estávamos sempre buscando os pensadores mais inovadores do mundo, os pioneiros em sua maioria, pessoas desconhecidas do grande público, ficamos impressionados com a receptividade de Capra. No auditório superlotado, Capra compartilhou suas ideias mais recentes. Interessante foi a reação do público presente. De um lado, víamos pessoas maravilhadas pela possibilidade de conectar o que faziam em gestão e liderança com os conceitos trazidos à luz pela nova ciência. De outro, víamos pessoas perplexas, imaginando se teriam vindo ao evento errado ou se Capra teria errado de tema. A expectativa dessas pessoas, ao que parece, era de ouvir coisas mais diretamente ligadas à administração e, de preferência, muito práticas que pudessem ser aplicadas imediatamente ao trabalho atual. Uma parte desse grupo era constituída de pessoas capazes tão somente de trabalhar o concreto, o já manifesto em seus aspectos mais externos, e, portanto, não preparadas para um pensar mais sutil. Outra parte, porém, era de pessoas perfeitamente capazes de pensar mais abstratamente, uma vez que isso é exigido no trabalho de qualquer executivo. Neste grupo, o problema era outro. O problema era de percepção, exatamente a questão central trabalhada por Capra. Os executivos em questão, por mais boa vontade que pudessem ter e por mais esforço que viessem a fazer, não estavam com seus respectivos modelos mentais adequadamente preparados para enxergar as conexões entre a vida empresarial e os conceitos da nova ciência. Estamos, na realidade, ainda muito presos ao arcabouço de pensamento criado pela ciência do início do século. A equação que temos de resolver, não só nas empresas, mas também na sociedade como um todo, parece simples. Como podemos atualizar nossa forma com o que a ciência, no sentido lato do limiar do século XXI, está trazendo à tona? Em outras palavras, se quisermos considerar a administração como ciência, ou seria arte, e buscamos praticar a chamada administração científica, não deveríamos, pelo menos, atualizar nossos referenciais, alinhando-nos às descobertas da ciência desse final de século, ao invés de continuarmos presos aos princípios científicos do começo do século? Em conversas recentes com Capra, uma de suas colocações que mais me impactou
foi sobre como nossas percepções são interrompidas pelo reconhecimento. Muitas vezes, quando estamos tentando perceber algo à nossa frente, o processo é interrompido por um enquadramento daquilo em relação a alguma coisa que já está armazenada em nosso atual arcabouço mental. Nesse momento, nosso processo neutro de percepção é interrompido e rotulamos a coisa como algo já acontecido, poupando-nos o trabalho de desvendar o inédito. E se algo que observamos não se encaixar, interrompemos também o processo através de julgamentos rápidos. Estranho, esquisito, não faz sentido, fora da realidade. Neste exato momento em que escrevo este prefácio, o que me vem com mais força à mente é este intrigante fenômeno de julgar o que vemos ao nosso redor. Em nosso curso de pós-graduação Lato Sensu, o APG, trabalhamos essa questão como uma simples reflexão nas várias formas de avaliação que fazemos na empresa e, obviamente, na sociedade. Quem está avaliando o avaliador? Com que réguas o avaliador está julgando? Quais seus referenciais? Suas verdades? Podemos sempre presumir que o avaliador será invariavelmente neutro e imparcial? Quanta perfeição isso exigiria? Não teríamos que ser conhecedores das verdades absolutas para podermos julgar? Em nossa vida diária, vemos uma enorme quantidade de avaliações que poderíamos, no mínimo, classificar de paradoxais. É o caso do conservador avaliando uma proposta liberal. É o crítico literário agnóstico criticando agressiva e impiedosamente um romance escrito por um autor espiritualista. É o executivo cínico classificando toda proposta que visa ao bem comum como romântica e fora da realidade. Fora da realidade? A que realidade estamos nos referindo? A realidade percebida pelos nossos 5 sentidos? Não é verdade que um mesmo fato testemunhado por um grupo de pessoas pode ser percebido de forma diferente por diferentes pessoas? E a realidade invisível, inaudível, intocável, não passível de percepção pelos nossos sentidos normais? E o intangível, que não conseguimos demonstrar em nossos balanços e relatórios, quer se trate do país, da empresa ou mesmo de nossa vida pessoal? Não seria a realidade visível um instantâneo do processo da vida? O que está ocorrendo neste exato momento não seria consequência de algo que já está em processo? E esse processo não irá continuar gerando ainda outras consequências, ou seja, uma sucessão de outros instantes encadeados e conectados entre si? Como nos referimos à realidade do momento sem entender ou perceber o processo maior do qual ele faz parte naquele instante? De que realidade estamos falando quando julgamos a proposta ou o ato de outrem como algo fora da realidade? E se levarmos em conta a infinidade de processos que se interconectam na realidade maior? Não seria esse conjunto uma realidade sistêmica altamente complexa que está fora da esfera de compreensão da maior parte de nós humanos? Onde situar o potencial do que nós, seres humanos, podemos criar, gerando um futuro que, pelo menos em parte, seja reflexo do que criamos em nossas mentes a partir de um número infinito de possibilidades existentes no universo? De que realidade estamos falando em nosso dia a dia? A realidade do que já está acontecendo? A realidade de um processo do qual o que já vemos no plano concreto é parte? A realidade dos inúmeros processos que formam um todo sistematicamente interdependente? A realidade do que ainda está latente, do que ainda é possível, do que ainda podemos criar se quisermos? Como executivos profissionais das mais diferentes áreas, líderes governamentais, servidores públicos, artesãos, trabalhadores, donos de casa, mães, pais, todos nós nos posicionamos em relação à realidade à nossa volta.
na verdade, em relação à própria vida. Na medida em que nossa vida é vivida a partir de uma perspectiva especializada, fragmentada como os executivos que ouviram as ideias de Capra pela perspectiva do mundo empresarial tradicional, não conseguindo conectá-las com seu dia a dia, nos fechamos no mundo próprio, como num grande videogame. Só que a diferença é que todos os nossos atos gerados a partir dessa visão fragmentada têm consequências na realidade maior. Consequências que poderão afetar a vida de todo o planeta e até de futuras gerações. Neste sentido, quais devem ser nossas prioridades não só como profissionais, mas também como seres humanos? Será que existe outra prioridade que não seja a busca persistente de uma compreensão maior da realidade em seu sentido mais amplo? Em outras palavras, o que superaria como prioridade a compreensão mais abrangente e refinada da própria vida? Como descobrir o sentido de nossas vidas sem compreender como a própria vida funciona? Este livro de Capra, que é, em sua visão, a continuação de O Ponto de Mutação, sua obra mais conhecida, trata do todo. É uma grande reflexão sobre a vida, usando conhecimentos não só da chamada nova ciência, mas ainda de outros campos, sempre numa tentativa de não sermos limitados por muros artificiais que impeçam nossa percepção do todo maior. Capra considera a teia da vida seu principal trabalho. Suas futuras obras visarão atualizar seu conteúdo à medida que suas pesquisas conseguirem desvendar outros aspectos da vida. A Teia da Vida é um livro de excepcional relevância para todos nós, independentemente de nossa atual atividade. Sua maior contribuição está no desafio que ele nos coloca na busca de uma compreensão maior da realidade em que vivemos. É um livro provocativo que nos desancora do fragmentário e do mecânico. É um livro que nos impele mais adiante, em busca de novos níveis de consciência, e assim nos ajuda a enxergar com mais clareza o extraordinário potencial e propósito da vida, e também a admitir a inexorabilidade de certos processos da vida, convivendo lado a lado com as infinitas possibilidades disponíveis, as quais encontram-se sempre à mercê de nossa competência em acessá-las. Minha própria experiência é que quanto mais entendemos a grande realidade na qual vivemos, mais humildes nos tornamos. Adquirimos um respeito excepcional por todos os seres vivos, sem qualquer exclusão. Passamos a ter um relacionamento melhor com todos. Desenvolvemos uma nova ética, não nos deixando levar por falsos valores. Conseguimos viver sem ansiedades, com mais flexibilidade e tolerância. Quanto melhor entendemos essa realidade, mais claramente enxergamos a forma de dar significado a nossas vidas, principalmente através do nosso dia a dia. Cada ato nosso, por mais simples que seja, passa a ser vivenciado com uma forte consciência de que ele está afetando a existência do todo em seus planos mais sutis. Esta obra de Capra representa também um outro tipo de desafio para todos nós. Ela exige uma grande abertura de nossa parte, uma abertura que só é possível quando abrimos mão de nossos arcabouços atuais de pensamento, nossas premissas, nossas teorias, nossa forma de ver a própria realidade, e nos dispomos a considerar uma outra forma de entender o mundo e a própria vida. O desafio maior está em mudar a nossa maneira de pensar. Não é uma tarefa fácil, não será algo rápido para muitos de nós, mas se pensarmos bem, existe desafio maior do que entender como funcionamos e como a vida funciona? Na verdade, Capra está numa longa jornada em busca das grandes verdades da vida. Ele humildemente se coloca em transição,
num estado permanente de busca da descoberta, sempre procurando aprender, desaprender e reaprender. Este livro é um grande convite para fazermos juntos essa jornada, uma jornada de vida. Prefácio de Fritjof Capra. Em 1944, o físico austríaco Erwin Schrödinger escreveu um livrinho intitulado What is Life? O que é a vida? Onde apresentou hipóteses lúcidas e irreversivelmente atraentes a respeito da estrutura molecular dos genes. Este livro estimulou biólogos a pensar de uma nova maneira a respeito da genética, e assim fazendo, abriu uma nova fronteira da ciência, a biologia molecular. Nas décadas seguintes, esse novo campo gerou uma série de descobertas triunfantes que culminaram na elucidação do código genético. Entretanto, esses avanços espetaculares não fizeram com que os biólogos estivessem mais perto de responder à pergunta formulada no título do livro de Schrödinger. Nem foram capazes de responder às muitas questões associadas que confundiram cientistas e filósofos durante centenas de anos. Como as estruturas complexas evoluem a partir de um conjunto aleatório de moléculas? Qual é a relação entre mente e cérebro? O que é consciência? Os biólogos moleculares descobriram os blocos de construção fundamentais da vida, mas isso não os ajudou a entender as ações integrativas vitais dos organismos vivos. Há 25 anos, um dos principais biólogos moleculares, Sidney Brenner, fez os seguintes comentários reflexivos. Num certo sentido, vocês poderiam dizer que todos os trabalhos em engenharia genética e molecular dos últimos 60 anos poderiam ser considerados um longo interlúdio. Agora que o programa foi completado, demos uma volta completa, retornando aos problemas que foram deixados para trás sem solução. Como um organismo machucado se regenera até adquirir exatamente a mesma estrutura que tinha antes? Como o ovo forma o organismo? Penso que, nos 25 anos seguintes, teremos que ensinar aos biólogos uma outra linguagem. Ainda não sei como ela é chamada. Ninguém sabe. Pode ser errado acreditar que toda lógica está no nível molecular. É possível que precisemos ir além dos mecanismos de relojoaria. Realmente, desde a época em que Brenner fez esses comentários, tem emergido uma nova linguagem voltada para o entendimento dos complexos e altamente integrativos sistemas da vida. Cada cientista deu a ela um nome diferente: teoria dos sistemas dinâmicos, teoria da complexidade, dinâmica não linear, dinâmica de rede e assim por diante. Atratores caóticos fractais, estruturas dissipativas, auto-organização e redes autopoéticas são algumas de suas concepções-chave. Essa abordagem da compreensão da vida é seguida de perto por notáveis pesquisadores e por suas equipes ao redor do mundo. Ilis Prigogine, na Universidade de Bruxelas, Humberto Maturana, na Universidade do Chile, em Santiago, Francisco Varela, na École Politique em Paris, Lynn Margulis, na Universidade de Massachusetts, Benoni Manchertoff, na Universidade de Yale e Stuart Kaufman, no Santa Fe Institute, para citar apenas alguns nomes. Várias descobertas-chave desses cientistas, publicadas em livros e em artigos técnicos, foram saudadas como revolucionárias. Entretanto, até hoje, ninguém propôs uma síntese global que integre as novas descobertas num único contexto e, desse modo, permita aos leitores leigos compreendê-las de uma maneira coerente. É este o desafio e a promessa de A Teia da Vida.
A nova compreensão da vida pode ser vista como a linha de frente científica da mudança do paradigma de uma visão de mundo mecanicista para uma visão de mundo ecológica, que discuti no meu livro anterior, O Ponto de Mutação. O presente livro, num certo sentido, é uma continuação e uma expansão do capítulo A Concepção Sistêmica da Vida de O Ponto de Mutação. A tradição intelectual do pensamento sistêmico e os modelos e teorias sobre os sistemas vivos desenvolvidos nas primeiras décadas deste século formam raízes conceituais e históricas do arcabouço científico discutido nesse livro. De fato, a síntese das teorias e dos modelos atuais que proponho aqui pode ser vista como um esboço de uma teoria emergente sobre os sistemas vivos, que oferece uma visão unificada da mente, matéria e vida. O livro é destinado ao leitor em geral. Mantive uma linguagem que fosse a menos técnica possível e defini todos os termos técnicos onde apareciam pela primeira vez. Entretanto, as ideias, os modelos e as teorias que discuti são complexos e, às vezes, senti que seria necessário entrar em alguns detalhes técnicos para transmitir sua substância. Isto se aplica particularmente a algumas passagens do capítulo 5, 6 e a primeira passagem do capítulo 9. Os leitores que não estiverem interessados nos detalhes técnicos poderão simplesmente correr os olhos por essas passagens e devem sentir-se livres para saltá-las sem medo de perder o fio principal do meu argumento. O leitor também notará que o texto inclui não apenas numerosas referências à literatura, mas também uma profusão de referências cruzadas a outras páginas deste livro. Na minha luta para comunicar uma complexa rede de concepções e ideias no âmbito das restrições lineares da linguagem escrita, senti que seria uma ajuda interligar o texto por meio de uma rede de notas de rodapé. Minha esperança é que o leitor descubra que, assim como a teia da vida, o próprio livro constitui um todo que é mais do que a soma de suas partes. Berkeley, agosto de 1995. Fritjof Capra.